Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso curso de gramática, não é verdade? No bloco anterior, nós falávamos acerca de morfologia, mais especificamente acerca da área dos nomes da morfologia. A área dos nomes que compreende o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral e pronome. E a relação existente entre o substantivo, o termo nuclear, e os seus termos subordinados, artigo, adjetivo, numeral e o pronome. Além disso, pessoal, nós falamos acerca da principal característica que circunda a área dos nomes, que é justamente o potencial de flexão existente nestes vocábulos, que é a flexão em masculino, feminino, singular, plural, melhor dizendo, a flexão em gênero e número. Nós vamos avançar um pouco mais na morfologia. Veja comigo, por gentileza. Estamos ainda no curso de gramática, estamos na aula de morfologia. Pessoal, a gente já tratou dentro da área dos nomes aquilo que deveria ser tratado. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Agora, pessoal, nós vamos falar da área dos verbos. Verbo, advérbio, depois área dos conectores, preposição e conjunção e por fim a área dos emocionais, a interjeição. Cabe salientar para você, pessoal, que eu tinha te apontado quais são os termos nucleares da morfologia. Quem é que são os nucleares? Primeiro, em qualquer análise gramatical identifica-se o verbo. Segundo, em qualquer análise gramatical identifica-se o substantivo. Tudo bem? Vamos então avançar mais um pouquinho. Dentro da área dos verbos, pessoal, conforme eu havia explicitado, o verbo é o termo nuclear. Tudo bem? É o termo nuclear. Agora, vale citar o seguinte. Quando a gente fala acerca do verbo, pessoal, ele é o termo nuclear dentro da área dos verbos. Ótimo. Mas não só isso, pessoal. O verbo ele também tem uma propriedade muito importante, porque o verbo ele é o único elemento linguístico que nós temos que participa tanto da morfologia, bem como da sintaxe. Na morfologia, nós temos as 10 classes gramaticais. E das 10 classes gramaticais, a única que se manifesta com o próprio nome lá na sintaxe é o próprio verbo, tudo bem? Até porque a gente vai ver, pessoal, quando nós chegarmos na sintaxe, a chamada ordem sujeito, verbo, complemento, não é verdade? E perceba que, olha só, quando eu falo em sujeito, verbo e complemento, se você observar comigo, sujeito é algo que só pertence à sintaxe, nós chegaremos lá. Complemento é algo que também só pertence à sintaxe. Agora, o verbo, ele pertence à morfologia e ele pertence à sintaxe. Então, por isso que o verbo ele é tão importante, porque o verbo ele conecta a morfologia e a sintaxe. A gente vai colocar aqui, ó, eu vou circular para você o verbo. E o verbo, pessoal, ele é o ponto de conexão. Ele é o ponto de conexão entre morfologia e sintaxe. A identificação do verbo, meus amigos, ela vai ser fundamental. E mais, você vai ver que de agora em diante, nós sempre falaremos primeiro na identificação do verbo, porque o verbo nos ajuda a organizar a sentença, nos ajuda a organizar a oração, nos ajuda a classificar os períodos, ou seja, o verbo ele é de suma importância. Além disso, pessoal, quando a gente pensa numa classe gramatical como verbo, ela nos apresenta um facilitador, porque é uma classe gramatical muito importante e de fácil identificação por qualquer brasileiro. Até porque a pessoa, quando pensa no verbo, ela já pensa no potencial de conjugação que aquela palavra tem. Por exemplo, se eu pego uma palavra como cantar, a pessoa automaticamente já pensa, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Ele já pensa na potencialidade que essa palavra tem de variar, de se conjugar, e assim classifica-se um verbo. Diferentemente, por exemplo, eu pegar um vocábulo como janela. Janela, a pessoa consegue conjugar eu janelo, tu janelas? Agora não. Então perceba para mim que um vocábulo como janela, devido à ausência do potencial de conjugação, de flexão verbal, devido a essa perda de potencial, eu sei que janela não classifica-se como um verbo. Tudo bem? Vamos comigo na tela de novo? O advérbio, pessoal, é um termo que também é subordinado. Subordinado. Tudo bem? Esse prefixo que está aqui, pessoal, esse prefixo ad, é um prefixo existente na gramática da língua portuguesa que significa estar junto. Estar junto. E a palavra advérbio, pessoal, significa basicamente aquilo que está junto ao verbo. Ou seja, o advérbio é, na gramática da língua portuguesa, um termo, o advérbio,
é um termo na gramática da língua portuguesa que refere-se ao verbo, que faz remissão, que retoma, que mostra o verbo. Tudo bem? Que faz referência, que circunstancia o verbo. O advérbio, ele também é tido como uma circunstância. Que circunstância é essa, professor? Ora, nós temos diversas circunstâncias adverbiais. Olha só, eu tenho circunstâncias locativas, eu tenho circunstâncias temporais, eu tenho circunstâncias modais, eu tenho circunstâncias de intensidade, eu tenho circunstâncias de finalidade, temos circunstâncias de causa, de consequência, de concessão, de preço, de instrumento, de meio. Eu tenho muitas circunstâncias gramaticais descritas na gramática da língua portuguesa. Cabe a você relembrar, meus amigos, aquelas classificações adverbiais semânticas que o advérbio tem. Na verdade, advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de preço, advérbio de intensidade. Isso em qualquer gramática você consegue encontrar. Mas você vai ver comigo que nós aqui vamos trabalhar muito mais com a identificação semântica do advérbio, ou seja, olhar para um advérbio e, ao olhar para ele, tentar entender qual é o papel que ele desempenha naquele texto, tudo bem? Vamos aqui então, por favor, à tela. Vamos olhar um exemplo. O deputado honesto refez as duas medidas rapidamente. Gente, como eu acabei de falar, o nosso presságio agora vai ser sempre identificar o verbo, tudo bem? Perceba comigo, pessoal, que aqui nessa minha frase, o verbo que eu tenho é o verbo refez. Esse é o meu verbo. Posterior ao verbo, pessoal, nós vamos identificar os substantivos. Eu tenho o substantivo deputado e eu tenho o substantivo medidas. Se eu encontro substantivos, eu sou capaz de encontrar aquilo que se refere aos substantivos destacados, pela relação de concordância, gênero e número, masculino, feminino, singular, plural. Vejamos, olha só. Perceba que deputado é um vocábulo que é masculino e um vocábulo que é singular, assim como esse artigo o, assim como essa característica honesto. Ou seja, eu sei que esse o é um artigo da língua portuguesa e eu sei que esse honesto é um adjetivo da língua portuguesa. Veja para mim, por favor, o vocábulo medidas. Perceba que fazendo referência ao vocábulo medidas, eu tenho esse as, que está aqui determinando as medidas, e eu ainda tenho uma quantificação das medidas. Ou seja, meus amigos, eu tenho aqui um artigo da língua portuguesa e eu tenho um numeral adjetivo que está acompanhando a palavra medidas. Agora, se você percebeu comigo, gente, sobrou essa palavra aqui, ó, rapidamente. Perceba que não é o deputado rapidamente, não é honesto rapidamente, não é medidas rapidamente. Agora, pessoal, o deputado praticou o ato de refazer medidas. Só que, pessoal, o ato de refazer, ele foi praticado rapidamente. Perceba então que a palavra rapidamente, ele faz menção, gente, a este verbo aqui, ó. Vou até destacar para você em outra cor. Faz menção para você a este verbo aqui, oferecendo uma circunstância de modo acerca do ato de refazer. Por isso que eu sei que rapidamente, gente, é um advérbio da língua portuguesa. E esse advérbio, como ele indica o modo como ele refez, é classificado como um advérbio de modo. Tudo bem? Vou até te dar uma dica muito bacana, gente. Toda vez que eu pego uma palavra terminada em mente, essa palavra, pessoal, que é terminada em mente, ela é considerado um sufixo para advérbios. Quaisquer palavras da língua portuguesa, quando são inseridas com essa terminação mente, com esse sufixo mente, toda vez que eu faço essa inserção, eu torno essa palavra um advérbio. Eu pego, por exemplo, um adjetivo como simples. Se eu coloco um mente, simplesmente torna-se um advérbio. Se eu pego uma palavra como recente, se eu coloco um advérbio, recentemente. Perceba que a presença do mente, ele adverbializa um determinado vocábulo. Tudo bem?
Então ali eu tenho um advérbio. Só que, pessoal, interessante observar o seguinte, quando foram formatar as 10 classes gramaticais da língua portuguesa, das 10, 9 delas ficaram muito bem definidas, ficaram muito bem esclarecidas quanto às suas características, quanto às suas propriedades. Das 10, então, 9 ficaram bem definidas. Uma delas não ficou tão bem definida assim, porque sobrou um grupo de palavras significativo na língua portuguesa. Observe comigo. Olha só. Quando eu pego, por exemplo, os manifestantes estavam meio revoltados. Olha só que aqui nesse meu texto eu tenho o verbo estavam. Eu tenho o verbo estavam. Eu tenho aqui o substantivo manifestantes. Não é verdade? Antes do substantivo manifestantes, eu tenho um artigo da língua portuguesa. Cuidado com essa palavra revoltados, pois essa palavra revoltados, alguns muitas vezes a associam a um advérbio, porque pensa assim, o deputado honesto refez as duas mudanças, só que ele refez como? Rapidamente. Os manifestantes estavam como? Revoltados. E as pessoas já pensam, poxa, se é o modo como eles estavam, naturalmente trata-se de um advérbio. Mas não é, meus amigos. Até porque, se você olhar para mim o vocábulo manifestantes, ele é um vocábulo, pessoal, que está no masculino e no plural. Assim como revoltados também está no masculino e está no plural. Concordância. Se eu colocasse as manifestantes estavam meio revoltadas. Perceba para mim que o vocábulo revoltadas, ele, neste caso, flexiona-se. Por isso que eu sei que revoltados faz remissão ao substantivo manifestantes, e como faz remissão ao substantivo, é uma característica deles, portanto é um adjetivo da língua portuguesa. Agora eu quero que você observe comigo, gente, esse vocábulo meio que aqui está. Repare comigo, gente, que não é os manifestantes meio, não é estavam meio, mas sim meio revoltados. Porque eu poderia simplesmente falar assim, ó, os manifestantes estavam revoltados. Mas em vez de falar que estavam revoltados, eu quero dizer que eles estavam meio revoltados. Perceba que a palavra meio, pessoal, ela refere-se a um adjetivo. E até o presente momento no nosso curso, eu não comentei com você acerca de nenhuma classe gramatical que faz remissão ao adjetivo. Muito pelo contrário, eu falei para você que o adjetivo faz remissão ao substantivo. Mas é aí que entra a característica do advérbio. O advérbio, pessoal, ele é tido quase que como lixo da língua portuguesa, porque o nome advérbio, ele significa estar junto ao verbo, mas o advérbio ele pode aparecer junto ao verbo, ele pode aparecer também, gente, junto ao adjetivo, e ele ainda pode aparecer junto a outro advérbio. Ou seja, o advérbio ele faz remissão a 3 classes gramaticais distintas. Só que, meus amigos, existe uma característica que une todos os advérbios. Quando se fala em advérbio, pessoal, a palavra que deve vir à sua cabeça sempre vai ser de que esta classe gramatical é invariável. Invariável. O advérbio, pessoal, é uma classe gramatical que é invariável. O que significa dizer que é invariável, meus amigos? Significa dizer que o advérbio não possui flexão. Não possui flexão. Tudo bem? Meus amigos, vejam comigo aqui, por favor. Quando eu falo o deputado honesto refez as duas medidas rapidamente, eu poderia colocar aqui o vocábulo a deputada. A deputada honesta, veja que quando eu coloco deputada, o a muda, honesta muda. A deputada honesta refez as duas medidas rapidamente. Veja que o vocábulo rapidamente ele não sofre qualquer alteração ao alterar aqui do masculino para o feminino, pois o advérbio é invariável. De maneira semelhante, gente, olha só, os manifestantes estavam meio revoltados. Eu havia feito um teste com você, que era a colocação disso aqui, ó. As manifestantes estavam meio revoltadas.
E veja só comigo, gente, quando eu falo as manifestantes estavam meio revoltadas, veja que aqui, ó, eu peguei esse meu substantivo, coloquei agora como feminino devido à mudança do artigo e perceba que o vocábulo revoltadas, ele flexionou-se para concordar com o substantivo. Portanto, trata-se de um adjetivo. Agora, meus amigos, o vocábulo o vocábulo meio, perceba que ele manteve-se invariável. Veja que eu não coloquei meia, eu coloquei meio. E manteve-se invariável, gente, porque esse meio, vou marcar para você aqui, ó, ele faz referência ao adjetivo revoltadas. Por isso que eu sei que essas duas palavras aqui, elas classificam-se como advérbios. Advérbios de quê, professor? Advérbios de intensidade, pois eles modulam a intensidade da revolta. Eu não quero dizer mais que ele só está revoltado. Eu quero dizer que ele está meio revoltado. Modula-se a intensidade da revolta. Tudo bem? Olha para mim, por favor, a próxima. Eu falo o seguinte, ó. Ele mora muito perto. Quando eu pego ele mora muito perto, deixa eu mudar a posição dessa seta aqui para ficar mais espaço para nós discutirmos. Gente, quando eu falo ele mora muito perto, perceba que aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho ele, que é um pronome pessoal do caso reto, que foi empregado para substituir um determinado substantivo. Eu tenho mora, que é o meu verbo. Tudo bem? Agora perceba comigo, gente. É ele perto ou mora perto? Gente, coloca ela. Ela perto variou? Não existe ela perta, não é verdade? Por isso, pessoal, eu sei que este perto que está aqui, ó, ele faz referência ao local onde se mora. Então veja comigo, gente, que perto faz referência, olha só, ao verbo morar. Se faz referência ao verbo, eu sei que é um advérbio da língua portuguesa. Só que eu poderia, gente, simplesmente falar assim, ó, ela mora perto. Mas eu não quero dizer que ela mora simplesmente perto. Ela mora o quê? Muito perto. Perceba que o vocábulo muito intensifica o quão perto se mora. Ou seja, faz referência, gente, a um vocábulo que é advérbio. E eu acabei de comentar com você que o advérbio, gente, ele faz referência ao verbo, ao adjetivo e a outros advérbios. Então veja comigo, por favor. Olha aqui, muito então vai ser outro advérbio. Qual que é a diferença entre os dois, professor? Muito, um advérbio que intensifica o quão perto se está. E o advérbio perto indica a circunstância em que se mora. Conseguiram me entender, gente? E de maneira semelhante, se eu colocasse aqui ela mora muito perto. Veja que a mudança do pronome pessoal do caso reto do masculino para o feminino não altera nenhum dos dois vocábulos, logo trata-se de um advérbio. Tenha cuidado com o advérbio, gente, principalmente quando for assim, ó. Porque a pessoa muitas vezes confunde o adjetivo com o advérbio. Lembre-se, adjetivo variável, concorda, área dos nomes. Advérbio invariável, não concorda, área dos verbos. Fechou? Vamos para a tela. Área dos conectores, gente. Dentro da área dos conectores nós temos dois vocábulos. O primeiro deles chama-se preposição, que serve para ligar palavras. Enquanto que a conjunção, ela tem a finalidade de ligar orações ou elementos de mesma função. Sintática. Essa é a finalidade de uma preposição, ligar palavras, e conjunção, ligar orações e elementos de mesma função sintática. Meus amigos, eu havia comentado com você que nós temos na gramática da língua portuguesa classes gramaticais que são fechadas. O que são classes gramaticais fechadas, professor? São classes gramaticais que não admitem a inserção de novos vocábulos. São classes gramaticais que já possuem uma quantidade finita de vocábulos e assim se manterá durante muito tempo. Te dei como exemplo o artigo. Artigo eu só tenho o a, os, as definidos, uns, uma, umas indefinidos. Te dei o exemplo dos pronomes, que eu também só tenho aqueles, pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo, tem os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos. Outra classe gramatical que é fechada, aliás, outras duas classes gramaticais que são fechadas, preposição e conjunção. Preposição, quem aí às vezes nunca estudou na sua carreira escolar
a, ante, após, até, não é verdade? Com, contra, de, desde, entre. E assim a pessoa memorizou as preposições, que são classes gramaticais, que é uma classe gramatical fechada da língua portuguesa. E eu te falo que é importante, quando a classe gramatical é fechada, é importante que você a tenha em mente, que você a tenha memorizada. Tudo bem? De maneira semelhante, pessoal, talvez você não tenha ainda decorado, mas vai decorar as conjunções da língua portuguesa. Para que servem as conjunções? Para ligar as orações. E, meus amigos, principalmente para quem faz provas da banca CESP, a memorização das conjunções é fundamental. Aliás, eu vou comentar com você uma coisa. Exceto para a banca IBFC, em todas as outras bancas de concurso público, a memorização das conjunções é cobrada com frequência e com constância. Tanto é que você já tem lá disponível lá no meu site, profeliasantana.com.br, você já tem disponível a minha tabela de conectivos, que é a tabela de conjunções, que eu já recomendo que você desde já, nós não chegamos ainda no momento em que vamos estudar as conjunções a fundo, mas eu recomendo que você desde já comece a memorizar a tabela. Você vai ao meu site, profeliasantana.com.br, clique em materiais gratuitos e em materiais gratuitos você vai encontrar a tabela de conectivos. Lá você vai baixar esse material, você vai ler, reler, ler novamente, a fim de que você consiga memorizar essas conjunções, pois isso é uma ferramenta poderosíssima quando nós chegarmos ao período composto. Tudo bem, gente? Volta para mim na tela então. Vamos falar então desses conectores. Olha só o que eu tenho, gente. Quando eu pego a janela de ferro, eu sei de uma coisa. Eu sei que janela é um substantivo da língua portuguesa. Assim como ferro também é um substantivo da língua portuguesa. Antes da palavra janela, eu tenho um artigo. Só que, pessoal, aqui eu quero dizer que o ferro é o material de que se fez a janela. Só que eu não poderia simplesmente colocar assim, ó, a janela ferro, pois isso não há propriedades significativas na língua portuguesa. Para fazer com que esses dois substantivos se conectem, eu preciso de um vocábulo de conexão, ou seja, eu preciso de uma preposição. A definição de preposição, pessoal, é a seguinte. Eu tenho, olha só, eu tenho uma palavra X, eu tenho uma preposição, eu tenho uma palavra, vou colocar para você em outra cor que vai ficar melhor, eu tenho uma preposição, e eu ainda tenho outra palavra. A finalidade de uma preposição, pessoal, é conectar essas duas palavras, mas não conectar de uma maneira qualquer. É conectar de maneira que esta segunda palavra ofereça uma informação sobre a primeira palavra, de maneira que a segunda palavra ofereça uma informação acerca da primeira palavra, sempre assim. Preposição, fazer com que a segunda palavra, que está depois da preposição, claro, ofereça uma informação acerca da primeira palavra anteposta à preposição. Como, por exemplo, gente, quando eu falo a janela de ferro. Perceba que quando eu falo a janela de ferro, não é a janela que caracteriza o ferro, mas sim o ferro que caracteriza a janela. A preposição deliga duas palavras, fazendo com que a segunda ofereça uma informação acerca da primeira. Tudo bem? Vamos olhar mais um pouco. O homem precisa de atitudes de carinho. Pessoal, quando eu falo o homem precisa de atitudes de carinho, eu tenho aqui alguns substantivos. Olha só, primeiro, vamos ver os verbos. O verbo aqui, eu só tenho o verbo precisa. Eu tenho homem, que é um substantivo. Antes de homem, eu tenho um artigo da língua portuguesa. E veja para mim que eu ainda tenho um substantivo atitudes. E eu ainda tenho um substantivo carinho. Pessoal, eu poderia simplesmente falar que o homem precisa de atitudes, mas não são atitudes quaisquer, são atitudes de carinho. Só que para fazer com que carinho ofereça uma informação sobre as atitudes, eu preciso de uma preposição. Até porque, gente, essa expressão de carinho, ela tem a mesma significação de atitudes carinhosas.
Não é verdade? Tem o mesmo valor. E se eu empregasse atitudes carinhosas, carinhosas seria uma característica das atitudes e, por conseguinte, esta minha expressão seria um adjetivo da língua portuguesa. Mais à frente, inclusive, falaremos um pouco sobre a classificação disso aqui, que é uma classificação em locução adjetiva. Tudo bem? Vamos mais um pouco aqui à tela. Veja que aqui, pessoal, ainda tem uma outra preposição. Essa preposição de que está bem aqui, não é verdade? Só que perceba que essa preposição, gente, ela aparece para quê? Porque olha só, o homem precisa. E segundo seu texto, de que se precisa são atitudes de carinho. Ou seja, atitudes faz remissão àquilo que o homem precisa, não é verdade? Só que, pessoal, para se fazer essa conexão, eu tenho a obrigatoriedade de presença de uma preposição. Vide o fato de que o verbo precisar, ele fala pra gente o seguinte, que quem precisa, precisa de algo. Como exige a presença da preposição, gente, eu tenho ela aqui apresentada. Só que essa preposição, gente, eu vou destacar para você, ela é exigida pelo verbo. Essa exigência de preposição, mais à frente, nós veremos que se chama regência. Que a regência pode ser nominal, pode ser verbal. Regência nominal, quando o verbo regência verbal, quando o verbo pede a preposição. Regência nominal, quando nomes pedem a preposição. Mas é diferente, por exemplo, quando eu olho para a palavra atitudes. Veja comigo, por favor, na tela. A palavra atitudes, gente, ela não pede preposição nenhuma. Eu não tenho a obrigatoriedade de falar são atitudes de algo, mas eu tenho a obrigação de falar quem precisa, precisa de algo. Ou seja, em um caso eu tenho uma preposição que é exigida, em outro caso eu tenho uma preposição que simplesmente aparece. Nós vamos ver que são circunstâncias diferentes para a gramática da língua portuguesa. Vamos à tela novamente. Olha só. Os garotos brincam e estudam. Veja só para mim que eu tenho o verbo brincam e eu ainda tenho o verbo estudam. Tenho o verbo brincam e eu tenho o verbo estudam. Veja só, pessoal, que garotos é um substantivo e antes dos garotos eu tenho um artigo da língua portuguesa. Veja que eu usei este vocábulo e para conectar brincam e estudam. Só que percebam comigo, gente, os garotos tanto brincam assim como estudam, mas em nenhum momento eu digo que estudam é uma característica do brincar e o brincar é uma característica do estudar. Ou seja, este meu e ligou duas palavras, mas diferentemente deste de, aqui no de, a palavra ferro oferece uma informação sobre a janela. Aqui atitudes oferece uma informação sobre o verbo precisar. Aqui carinho oferece informação sobre as atitudes, mas aqui estudar não oferece informação sobre brincar. Logo, este e não é uma preposição. Este e é classificado como uma conjunção da língua portuguesa. Conjunção da língua portuguesa. Olha para mim no de baixo. Homens e mulheres vivem bem em Brasília. Perceba comigo, gente. Aqui eu tenho o verbo vivem. Eu tenho aqui o substantivo homem, homens. Eu tenho o substantivo mulheres. Eu tenho, olha só, bem, é como se vive, é um advérbio. Veja só para mim que aqui eu tenho Brasília, que é um substantivo da língua portuguesa. Veja só que diferença. Esse e liga o vocábulo homens a mulheres, mas os homens não oferecem características sobre as mulheres e vice-versa. Logo, aqui trata-se de uma conjunção da língua portuguesa. Diferentemente é este em. Porque este em, gente, ele liga duas palavras, viver a Brasília. Porque olha só, a palavra Brasília oferece uma informação sobre o verbo viver. Melhor dizendo, a palavra Brasília indica onde se vive. Então eu sei que esse em que está aqui é uma preposição da língua portuguesa. Claro, meus amigos, eu tenho aqui diversas conjunções. Eu te mostrei o e, que é uma conjunção aditiva, mas eu posso ter o ou, que é a alternativa, eu posso ter o mas, que é a adversativa, tenho várias possibilidades conjuntivas segundo a gramática da língua portuguesa. Cabe a você, desde já, acessar o meu site e já começar a estudar a tabela de conectivos. Vamos à tela mais uma vez. Olha só. Para fechar, vamos falar da área dos emocionais, a interjeição. Pessoal, a interjeição é uma classe gramatical separada, estanque, sozinha, que serve para indicar espanto,
que serve para indicar surpresa, que serve para indicar sensação, que serve para indicar um cumprimento. Por exemplo, quando eu pego esse alô aqui, ó, ele é um mero cumprimento, logo trata-se de uma interjeição. Quando eu pego esse ai, ele denuncia, pessoal, a sensação, por exemplo, ai, caí com força, nossa, a sensação da queda é uma interjeição. Quando eu pego, esse bolo é delicioso. Gente, esse aqui, ó, ele demonstra a sensação, o sabor, interjeição, beleza? A interjeição, pessoal, é a classe gramatical mais simples de todas, tá? Porque qualquer barulho com significado acaba sendo uma interjeição. Se por acaso eu me esqueço de algo e de repente eu me lembro, isso é uma interjeição da língua portuguesa. Se eu te saúdo, oi, esse oi é uma interjeição. Assim como um bom dia, assim como um boa sorte, são interjeições da língua portuguesa. Só que aí vai um comentário importante. A interjeição, pessoal, é uma classe gramatical de baixo valor morfológico. E além disso, a interjeição não apresenta qualquer valor na sintaxe da língua portuguesa. Por isso que você já vai observar comigo o seguinte, que primeiro, a interjeição é muito fácil, mas a interjeição também nunca cai em prova. Eu te falo que até hoje eu só consegui encontrar uma questão de prova sobre interjeição. E era uma questão ridícula de fácil, porque a alternativa correta tinha um em. Então, não tem a menor dificuldade numa classe gramatical como essa. Por isso, meus amigos, que eu recomendo a você, volte comigo na tela, que quando você estudar as 10 classes gramaticais, você se concentre basicamente em 9 delas. Você deixa um pouco de lado a interjeição, porque ela não vai aparecer para você em prova, e concentre-se nas outras 9. Lembrando que das outras 9, artigo, adjetivo, numeral e pronome conectam-se ao substantivo. O advérbio liga-se ao verbo, mas não só ao verbo, ele pode se ligar ao adjetivo ou a outro advérbio. E os conectores, que são as preposições e conjunções. Além disso, não se esqueça da memorização das classes fechadas da língua portuguesa, pois essas classes fechadas, elas é que carregam a estrutura da língua. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, eu encerro com vocês esse nosso bloco acerca de morfologia. No bloco seguinte, nós vamos fazer exercícios acerca deste assunto. Continue conosco, até daqui a pouco.